Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram e que ficaram marcados para a história do crime. No vídeo de hoje eu vou trazer um caso que aconteceu há 4 anos atrás, que na verdade ainda é um mistério. É uma história cheia de enigmas, de perguntas sem resposta. É um quebra-cabeças mesmo, que ainda não foi montado completamente. A história se trata de uma garota que tinha 25 anos quando morreu misteriosamente no ano de 2018, em março. Ela era do interior de Goiás, só que ela não se sentia feliz com a vida que levava em sua terra natal, até que ela conheceu uma amiga pela internet que morava em Buenos Aires, na Argentina. E em busca de uma mudança radical na vida, ela decidiu conhecer Buenos Aires, gostou de lá e decidiu morar lá, na capital da Argentina. O fato é que ela já estava morando lá havia cerca de 3 anos, até que de repente ela foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, em uma rua tranquila de Buenos Aires. A princípio, o caso dela foi tratado como morte súbita, porque nos seus últimos dias de vida ela reclamava que não estava se sentindo muito bem. Entretanto, com o passar do tempo, foi detectado sinais suspeitos do caso que levam a crer que o que aconteceu na verdade não foi uma morte súbita, e sim um crime de assassinato. O caso, na verdade, é uma história complicada, cheia de detalhes sobre o desenrolar da investigação, que ainda não teve o seu desfecho. Então eu vou narrar o caso aqui conforme o que eu consegui encontrar de informações na internet. Então, se vocês tiverem qualquer informação para acrescentar, se vocês têm mais conhecimento sobre o caso, o canal está aberto para isso, para qualquer troca de informações. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Luana Carneiro de Melo nasceu e foi criada na cidade de Jataí, interior de Goiás, que fica a 320 quilômetros de Goiânia. Ela era a mais velha de 3 irmãos, todos criados pela mãe. Só que ela estava insatisfeita com a vida no interior, até que ela conheceu uma amiga pela internet em um grupo de fãs de uma banda favorita dela, em um grupo de uma rede social que ela participava. Ela era apaixonada por música, tocava guitarra. Então, nesse grupo, ela conheceu uma moça que morava em Buenos Aires, na Argentina. Então, ela resolveu passar as férias na casa da amiga e gostou tanto de lá que falou para a mãe que ia se mudar para lá. Na verdade, ela andava muito deprimida e sempre falava para a mãe que não gostava do lugar onde vivia com a família, que era a terra natal deles, em Goiás. Ela falava que queria ir embora, que queria viajar. Ela tinha apenas 22 anos quando trocou de país. E segundo uma amiga, em Buenos Aires, a Luana se sentia mais livre. Lá era o lugar onde ela podia se expressar, ser ela mesma. Em Buenos Aires, Luana, que falava inglês, espanhol e sueco, conseguiu um emprego de assistente financeiro em uma multinacional. Nas horas livres, ela gostava de ler muito e de tocar guitarra. Para a mãe, ela era uma menina cheia de vida que havia superado depressão e relacionamentos conturbados enquanto vivia no Brasil com a família. Ela também era muito querida, vivia cercada de amigos. Uma semana antes de morrer,
Luana havia alugado um novo apartamento, que foi o local onde ela foi encontrada sem vida, no dia 30 de março de 2018. Segundo a dona do apartamento que Luana havia alugado para morar, a garota estava de licença médica e não tinha ido trabalhar naquela semana porque não estava se sentindo muito bem. Luana, além de estar doente, também contou para uma amiga que tinha acabado de romper com o namorado que ela tinha na Argentina, que estava tendo desavenças com ele e que não estava muito bem emocionalmente. A amiga então foi acolher a Luana, que estava sozinha em casa, era feriado e a dona do apartamento tinha ido viajar. No momento que ela morreu, ela tinha combinado com a amiga de se encontrarem no dia seguinte, mas a amiga ligou e nada da Luana atender. A mãe também ligou, só que o celular estava desligado. Para a mãe aquilo foi estranho, porque a Luana vivia conectada. A amiga achou que a Luana estava querendo ficar sozinha, mas ela ficou também preocupada. Então ela resolveu entrar em contato com a mãe de Luana e como nem a mãe dela conseguiu ter contato, a mãe pediu para que a amiga fosse até a casa de Luana para ver o que estava acontecendo. A amiga, chegando lá, tocou a campainha, mas a Luana não atendeu. Então ela resolveu chamar a polícia. A polícia demorou, mas quando chegou, eles viram a Luana deitada na cama por uma janela aberta. Até que veio a notícia que caiu como uma bomba para a família e amigos. Luana estava morta. A família foi imediatamente para a Argentina e quando a irmã dela foi para a delegacia perguntar o que tinha acontecido com Luana, eles disseram que tudo levava a crer que foi uma morte natural, porque o corpo não apresentava sinais de violência e também não havia sinais de arrombamento no quarto. Mesmo assim, a polícia colheu o material do local e o corpo foi submetido à autópsia. Segundo o perito que analisou o caso, no começo da investigação foi descoberto uma série de patologias que nem a Luana sabia. Ela tinha problemas cardíacos e estava com problemas respiratórios nos dias anteriores à sua morte. Só que a história, na verdade, estava mal contada, pois havia vários detalhes estranhos sobre a morte da Luana. A mãe e a irmã da vítima, que foram para a Argentina assim que souberam que ela morreu, antes de fazerem o translado do corpo dela para o Brasil, elas constataram que alguns dos pertences de Luana não se encontravam no apartamento dela quando o corpo foi encontrado. 3 dias depois da morte da Luana, a irmã descobriu que o celular, o computador e o dinheiro dela não estavam no apartamento no momento que o corpo foi encontrado. A irmã de Luana sabia que ela tinha um notebook que ela usava para trabalhar, que era diferente dos outros 2 computadores que foram encontrados. E quando ela foi para o quarto de Luana arrumar as coisas, ela viu que esse computador não se encontrava lá. No início, a polícia informou para os familiares de Luana que ela morreu de causas naturais. Só que entre maio de 2018 e setembro de 2019, os peritos da Argentina prestaram depoimento sobre os resultados de uma nova perícia que foi realizada no corpo de Luana. E foi constatado asfixia mecânica e fibrose no coração, o que passou a ser considerado como a causa da morte dela e levantou também a hipótese que ela, na verdade, teria sido assassinada. Só que a justiça da Argentina não tomou qualquer providência quanto a isso e nada foi feito depois disso. O namorado que a Luana tinha na época chegou a ser investigado, mas ele não foi apontado como suspeito porque estava fora da cidade quando ela morreu. Eles haviam terminado 2 dias antes do ocorrido. Inclusive, ele também demonstrou estar empenhado para encontrar a verdade sobre o caso. Mas o desenrolar da investigação é ainda mais intrigante. Eu vou falar os detalhes por parte. A dona do apartamento que a Luana alugava disse que o computador e as coisas dela foram levados pela polícia e foi levado também um documento que é o atestado de domicílio que pertencia a um homem que era funcionário da dona. Ele se chama Ive Uruki Condori, ele é boliviano e na época ele trabalhava em um negócio de vendas de uniforme pela internet e mantinha esse negócio no andar de cima do quarto de Luana.
A dona do apartamento tinha uma oficina de costura no terraço do prédio e esse funcionário era de confiança dela e trabalhava nessa oficina. Só que a dona do apartamento não se deu conta de avisar para a polícia que ele tinha as chaves do prédio todo, inclusive do apartamento de Luana. A Luana teria conhecido esse homem durante a semana de sua morte, porque ele sempre aparecia por lá. Então fica uma dúvida no ar. Será que ele realmente esteve no quarto de Luana no dia de sua morte? Será que ele está envolvido nesse caso? E mesmo que tenha sido ele que matou, ele pode ter matado intencionalmente ou não, já que a Luana tinha problemas respiratórios e cardíacos e foi constatado a morte por asfixia mecânica. O corpo de Luana foi enterrado em Goiânia e 3 meses depois, a família recebe uma notícia inesperada. O celular de Luana, que até então estava desligado, foi rastreado e encontrado com o irmão do funcionário da dona do apartamento que Luana alugava. Foi então que Iveruk Condori e o irmão, que se chama Amadeus, foram intimados a prestar depoimento para a polícia. Só que os dois invocaram o direito de se manterem calados para não produzir provas contra si mesmos. Iver chegou a ser preso por furto e ele só foi preso no ano de 2020, logo foi libertado e respondeu o processo em liberdade. O irmão respondeu por interceptação de objeto furtado. Iver também foi submetido a teste de DNA porque embaixo das unhas de Luana tinha sido identificado material genético de um homem, só que não era de Iver. A Promotoria Pública de Buenos Aires pediu que Iver fosse investigado por homicídio, assim como também pediu a ampliação da acusação com base no laudo da perícia, mas a juíza do caso negou. O novo pedido foi feito em 2021, mas foi negado novamente por falta de provas. De acordo com o advogado da família, segundo as leis argentinas, não basta apenas provar que o crime aconteceu de uma certa maneira. A prova tem que ser total, ou seja, é preciso provar que não poderia ter acontecido de outro jeito. E o que é mais interessante é que esse caso só teve uma reviravolta quando foi feita uma reportagem para um programa de televisão chamado Domingo Espetacular. Depois que a Justiça havia negado novamente o pedido da promotoria em 2021, ano passado, foi então que a família decidiu divulgar o caso no programa de televisão. A reportagem gerou muita repercussão, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, e foi então que uma nova testemunha surgiu. Essa testemunha era um conhecido de Luana que morava antes dela naquele apartamento onde a Luana foi encontrada morta. Ele prestou depoimento para o programa e, segundo ele, ela havia se mudado para lá por indicação dele. Hoje ele está aqui no Brasil, só que esse homem não foi identificado. Na verdade, ele não quis se identificar na reportagem, então eu não tenho informação do nome dele, mas ele disse no depoimento que costumava conversar com a Luana por redes sociais e ele só viu ela pessoalmente uma vez, quando ela se mudou para o apartamento. Ele disse que ajudou ela a carregar suas coisas, só que naquele dia ela reclamava muito de dores de cabeça constantes. Só que ele disse um detalhe importante do caso. Pouco antes da Luana ter se mudado para o prédio, havia um certo conflito entre a dona do apartamento e o Iver, que é o principal suspeito do crime. Ela chegou a contar para esse rapaz, o conhecido da Luana, que um dia estava tomando banho e o Iver estava espionando ela. Isso deixou ela assustada. Segundo essa testemunha, ela demitiu o Iver no dia seguinte. Depois disso, a testemunha se mudou e, na sequência, a Luana morreu. Depois que a Luana morreu, a dona do apartamento chamou esse rapaz para conversar. Ele foi e o Iver, inclusive, estava lá porque ele tinha acesso à casa de novo, estava trabalhando lá de novo. Ou seja, a relação entre o Iver e a dona do apartamento era conturbada e isso levantou dúvidas ou suspeitas sobre o caso da Luana.
Inclusive, quando a polícia perguntou para a dona qual foi a reação de Ive ao saber que Luana foi morta, ela disse que ele não demonstrou nenhum sinal de surpresa ou qualquer emoção. Ela disse ainda que até os amigos dela que não conheciam Luana ficaram mais surpresos do que Ive. E até esse rapaz que surgiu como testemunha disse no depoimento que no momento da morte de Luana, ele se demonstrou muito calmo, não falou nada, nem se defendeu. Com a reviravolta do caso, o promotor entrou com um novo recurso na Câmara de Apelações pedindo para que a acusação de Ive fosse ampliada de furto para tentativa de homicídio. Hoje já faz 4 anos que a Luana morreu e a família não se conforma com a decisão da Justiça da Argentina em dar uma resposta sobre o caso, porque tudo indica que foi o Ive que matou a Luana, só que ele não está respondendo por isso, ele nem foi investigado por isso. Os parentes disseram que a Justiça da Argentina já negou 2 vezes o pedido da promotoria para que ele seja acusado de matar a Luana. Por isso, eles temem que o principal suspeito não seja responsabilizado. Ou seja, a família está pressionando a Justiça da Argentina para eles terem uma resposta sobre o caso que até hoje não foi dada. Por um lado, já é um alívio para eles saber quem é o principal suspeito, mas, por outro, é injusto a falta de decisão da justiça, porque a Luana amava o país, trabalhava, pagava as contas lá, amava ser uma cidadã na Argentina e o principal suspeito não foi nem julgado. Então, gente, esse foi o caso, né, de hoje que eu narrei, que eu achei interessante de trazer, não só pelo fato do mistério, mas também para vocês verem como a justiça é lenta e que essa é a realidade não só do Brasil, mas também de outros países. E esse caso dá o exemplo que essa falta, né, essa lentidão da justiça acontece também, né, na Argentina. Infelizmente, né, a justiça é muito lenta. Então, gente, fique à vontade para dar qualquer opinião sobre o caso, para acrescentar informações. Caso vocês saibam de alguma coisa que eu não tenha falado nesse vídeo, fiquem à vontade, tá? Então, gente, fique à vontade também para me dar qualquer sugestão de casos também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpem, me perdoem qualquer falha minha que eu tenha cometido nesse vídeo. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido legal pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!